Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Boa noite novamente, queridos. É com alegria que eu voltarei depois de aproximadamente um mês voltarei a fazer a nossa série de exposições na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos no capítulo 10 e hoje vamos considerar o verso 11 do capítulo 10, apenas um verso hoje. Deixa eu tomar uma água, como vocês já devem ter percebido, a minha voz está um pouco estranha. Uma sinusite que insiste em me acompanhar, mas vai dar certo. Com a graça de Deus vai dar certo. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. Antes de ler o texto, como sempre faço, farei uma breve introdução. Quem já jogou videogame? Levanta a mão. Quem já jogou videogame, levanta a mão. Olha aí, grande maioria já jogou videogame. Na maioria dos jogos mais difíceis, aqueles jogos que são conhecidos como hardcore, você já deve ter se deparado nesses jogos, se você jogou um desses, com um chefão de fase que evolui. Geralmente, enfrentar esses chefões envolve 2 níveis de desafio. O primeiro é o normal, como começa a batalha quando você quer passar de fase. Agora, quando você acaba com metade, geralmente acontece assim, quando você acaba com metade da vida desse chefe, ele fica louco. E aí, ele se torna mais rápido, mais forte e mais imprevisível, elevando em muito a dificuldade para derrotá-lo. Nessa hora, qualquer erro pode ser fatal. A concentração e a habilidade do jogador são exigidos ao limite. E o empenho para sobreviver e derrotar aquele inimigo diante de você precisa ser muito maior. Contudo, ainda que a dificuldade seja maior, na medida que você aprende a lidar com esse chefão evoluído, a sua vitória definitiva está mais perto. No texto que vamos considerar hoje, Paulo vai nos alertar sobre como precisamos estar alerta contra o inimigo do pecado, contra o inimigo do orgulho, principalmente porque estamos passando pela última fase da história da redenção humana. Nesse alerta de Paulo aos Coríntios, aprenderemos que devemos nos esforçar ainda mais para resistir ao pecado, principalmente porque o fim está chegando. Vou repetir. Iremos aprender que devemos nos esforçar ainda mais para resistir ao pecado, principalmente porque o fim está chegando. Então, finalmente, vou ler o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Na parte final do capítulo 9 de 1 Coríntios, mais precisamente nos versos 24 a 25, nós somos encorajados como cristãos a nos empenhar na busca do crescimento espiritual, como um atleta. Vimos então, nesses versos, como o próprio apóstolo Paulo exemplificava este empenho por crescimento cristão, quando ele diz que esmurrava o próprio corpo,
Ou seja, lutava contra as próprias vontades em prol de um testemunho santo. Nas últimas duas mensagens, antes da que vamos ter hoje, que estamos tendo hoje, nos versos 1 a 10, vimos Paulo, do capítulo 10 agora, vimos Paulo apresentar vários exemplos negativos do povo de Israel no deserto. E quais as consequências aquele povo colheu por não buscarem o Senhor com empenho, conforme Paulo dissera no capítulo 9. Isso é claramente visível na nota fúnebre, que se destaca, por exemplo, no capítulo 10, verso 5. Vou ler. Capítulo 10, verso 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Na porção que vamos considerar hoje, veremos que Paulo irá ensinar novamente como os erros cometidos pelo povo de Israel deveriam servir como modelo a não ser replicado pelos cristãos. Vou mudar aqui o tempo verbal. Como os erros cometidos pelo povo de Israel devem servir como modelo para não ser replicado por nós. Hoje, diferente do que normalmente eu faço, iremos ter um ponto único. Então a gente vai largar agora e só termina no final, tá bom? E este ponto eu chamei de um alerta sobre o fim. Um alerta sobre o fim. Consequentemente, se é só um ponto, eu vou ler novamente o texto que é todo o verso 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Paulo começa o verso 11, assim como havia começado o verso 6 do capítulo 10, destacando que essas coisas aconteceram a eles como exemplos. Inclusive, algumas traduções, talvez a sua, diferenciam um pouco esses versos, ao traduzir o verso 11, iniciando da seguinte forma, como a NTLH faz: tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo. De qualquer forma, quer seja a tradução que diz essas coisas, ou a tradução que diga tudo isso, Paulo se refere aos mesmos fatos, aos incidentes históricos mencionados nos versículos 1 a 10 do capítulo 10, que nós consideramos vastamente aqui. Nesses versos 1 a 10 do capítulo 10, Paulo resumidamente descreve como Deus agiu poderosamente para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito e como Deus os guiou e cuidou desse povo no deserto. Mas também revela como ainda assim eles foram desobedientes, idólatras, imorais e murmuradores, e que por isso muitos sofreram consequências graves como castigos e muitos morreram. Tanto a igreja de Corinto, deveria aprender com os erros dos antepassados do povo de Deus no deserto, que Deus fez questão de registrar pela pena do apóstolo Paulo, mais uma vez, esses eventos. Como é dito literalmente na sequência, que esses eventos, acompanha, vai seguindo no nosso texto, em 1 Coríntios 10, 11. Esses eventos foram escritos como advertência para nós. A palavra de Deus tem autoridade e sabedoria para os crentes em todas as gerações. Na verdade, Deus nos deu tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, para revelar a história da redenção humana, mas também para vivermos em harmonia com os seus preceitos. A ideia, então, que Paulo traz por trás do verbo advertir, como uma advertência para nós, foram escritos como advertência, é como de um pai que adverte o filho sobre um perigo específico. É como eu ensinando a Paola que ela não pode colocar o dedo na tomada. É um perigo real e específico. Este é o sentido do termo advertência. Semelhantemente a este exemplo que eu dei da Paola, Paulo estava advertindo aos cristãos que
aprendessem com aquilo que Deus havia revelado em sua palavra no Antigo Testamento, bem como as consequências graves que o povo no passado colheu por desobedecer a sua vontade. Paulo precisava destacar particularmente essas verdades, pois, à semelhança do que acontece hoje, alguns ali na igreja de Corinto poderiam estar achando que Deus Pai ou Jesus eram somente amor, e esquecendo que Deus é amor, como nós sabemos, mas não é apenas amor, esquecendo que Deus é também ira contra o pecado e contra o pecador impenitente. Contra o pecado e contra o pecador impenitente, Deus é vingador. Isso é revelado tanto no Antigo Testamento, por exemplo, Naum, capítulo 1, verso 2, o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador. Seu furor é terrível, o Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta seu furor contra os seus inimigos. Mas isso, não se engane, muitos dizem por aí, mas que você não seja enganado por isso. Isso não é algo que está restrito ao Antigo Testamento. Quer ver? Novo Testamento, esse texto, se você não tem marcado na sua Bíblia, deveria marcar. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir da parte B do verso 7. Preste atenção. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir da parte B do verso 7. Diz assim: isso, o que é isso? Eu vou fazer um parênteses aqui. É o alívio dos justos. Ele está falando que depois virá, os justos sofrem agora, mas depois virá o alívio. Isso acontecerá quando o Senhor, quando é que vem o alívio? Quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Olha a pintura que Paulo faz do retorno de Cristo. No dia em que os justos serão aliviados, Jesus descerá com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. E por que Jesus vem assim? Está lá no verso 8. Está aqui, a vingança. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então, Deus que é amor, também é vingador contra o pecador impenitente e contra a natureza do pecado. Por isso, especialmente para nós, crentes da nova aliança em Cristo Jesus, é mais importante ainda mantermos atenção e obediência à palavra de Deus. Por quê, pastor? Para nós hoje é mais importante do que foi no passado? Sim, no passado a que Paulo se refere, sim. Por quê, pastor? É o que Paulo vai dizer na sequência do texto. Ele diz, porque sobre quem, nós somos aqueles sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Nós somos aqueles, os crentes da nova aliança em Cristo Jesus, aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, são aqueles sobre quem tem chegado o fim dos tempos. E o que Paulo quer dizer com o fim dos tempos? Com essa expressão, Paulo não está se referindo que havia chegado no tempo dele em que ele escreveu a consumação. Não é isso que Paulo está dizendo, mas que a partir do tempo de Cristo, o fim dos tempos estava começando. Os autores do Novo Testamento usam esta expressão fim dos tempos ou outras semelhantes a esta para se referir ao tempo que há entre as duas vindas do Senhor Jesus Cristo, ou seja, entre a encarnação, morte e ressurreição e a segunda vinda que eu acabei de narrar lá em Tessalonicenses, e a segunda vinda de Jesus em glória. Esse intervalo de quando Jesus ascendeu e até a chegada dele novamente, quando ele retornar para fazer o julgamento final, é o que o Novo Testamento chama também de últimos dias. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 17, citando o profeta Joel, Lucas registrou, é Pedro quem está pregando, nos últimos dias, diz Deus, derramarei
do meu espírito sobre todos os povos, e seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Judas, não o Iscariotes, mas o autor bíblico, irmão de Tiago, lá no verso 18, porque só tem um capítulo, diz assim: eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Com isso aqui são apenas 2 exemplos, mas nós podemos enxergar que o fim dos tempos a que Paulo se refere, na verdade, não é apenas uma época futura, mas também já é o nosso tempo presente, em que o mundo permanece ainda debaixo do pecado, mesmo após o ministério terreno do Senhor Jesus. E a igreja é separada desse mundo para viver diferente, porque o fim está chegando. Esse período é chamado de último, ou de fim também, porque depois dele não haverá mais dias, não haverá mais séculos, horas ou tempos para este mundo decaído e condenado. O fim deste tempo será encerrado com a vinda do Senhor Jesus em glória. Nós cantamos aqui, cristocidentemente, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse clamor que nós fizemos aqui como igreja de Cristo é clamando justamente por esse fim. Quando Jesus vier em glória e a ressurreição dos mortos, a ressurreição final dos mortos e juízo final. E isso acontecerá no dia em que a Bíblia chama de o dia do Senhor. 2 Pedro 3,10, texto bem próximo do que eu li no início do culto, diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. E depois destes dias, quando o fim dos tempos acabar, no dia do Senhor, com o término no dia do Senhor, depois disso, o que é que nós teremos? O que a Bíblia revela lá em 2 Pedro 3,13. Novos céus e nova terra, onde habita justiça. Os acontecimentos, meus irmãos, registrados nas Escrituras do Antigo Testamento, estão lá com um propósito explícito, aos que Paulo estava se referindo, com um propósito explícito de advertir nós, cristãos, que devemos evitar e enfrentar as ciladas do pecado, principalmente porque o dia do Senhor está chegando. Às vezes, um parênteses, às vezes nós tendemos a esquecer essas coisas. Tendemos a não pensar nessas coisas. Estamos preocupados demais com as nossas atividades e dificuldades corriqueiras e diárias, mas nós não pensamos, o dia do Senhor está chegando. Tudo isso aqui vai passar e vai ficar para trás. Tudo isso. E pior, nós crentes não deveríamos apenas considerar essas coisas, nós deveríamos desejar essas coisas. Ah, mas eu quero fazer isso. Ah, mas falta eu casar. Ah, mas falta eu ter um filho, 2 filhos. Ah, mas falta eu comprar minha casa. Isso aí é pensar nas coisas do mundo e não pensar nas coisas do alto. O crente, acima de tudo, ama. Qual é o maior mandamento? Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então, o crente, acima de tudo, acima do que ele ama a família dele, acima do que ele ama o carro que ele quer comprar, a casa que ele quer, a profissão que ele tem, acima de tudo, ele ama o Senhor Jesus. E se ama o Senhor Jesus verdadeiramente, isso aqui eu não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que isso aqui é como nós deveríamos ser. Muitas vezes eu não sou assim, mas é como nós devemos nos esforçar para ser. Eu amo o Senhor Jesus, obedecendo o mandamento de amar o meu Salvador acima de todas as coisas. Eu desejo que Ele venha. Aí eu digo Maranata, não como uma frase que eu canto porque está rodando aqui na tela, mas porque eu quero. Eu quero que o Senhor Jesus venha. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Acaba com esse mundo caído. Acaba com o pecado que existe em mim e no mundo. Vem, Senhor Jesus. Várias lições que nós podemos tirar deste texto. Se a nossa alegria
está nesse mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. E, por favor, isso aqui, de vez em quando eu me lembro de um passado não muito distante. Quando eu digo mais infelizes dos homens, eu estou falando gênero humano, tá bom? Não estou falando só homem, sexo masculino. Se a nossa alegria está nesse mundo, somos os mais infelizes dos homens. Este mundo, meu irmão, que eu e você por vezes amamos demais, está passando. E enquanto ele passa, é muito importante é muito importante o que nós fazemos com o tempo e a energia que nos resta. Enquanto esse mundo caído está passando, é muito importante o que eu e você fazemos com o tempo e a energia que nos resta. Ao que você tem se dedicado mais? Pelo que você tem dedicado maior esforço, concentração, atenção? Será que é a sua profissão? Seus desejos profissionais? Eu estou quase me formando, meu TCC, aquela vaga de emprego, aquele concurso que você almeja há tanto tempo. Será que é isso que em primeiro lugar ocupa sua mente, seu coração? Ou será que você é um daqueles que prefere o seu prazer acima de tudo? Toma todas as decisões que toma durante o dia de acordo com aquilo que você sente mais prazer e alegria, mais conforto. Eu sei que eu deveria fazer assim, mas eu prefiro fazer assado, porque assado é mais gostoso. Desculpa, gente. Mas eu prefiro fazer de outro jeito, porque é assim que eu gosto. Eu gosto de satisfazer minhas vontades, pastor. Eu tomo as decisões, por exemplo, com quem eu vou me relacionar, conforme a minha atração. Não importa se ela ou ele é santo ou santa. Não me importa o testemunho cristão que ele ou ela dá. Importa que eu acho ele bonito. Ou ela bonita. Importa que ele tem os mesmos interesses que eu. Já sei, você não é desses. Você é aquela pessoa que procura, acima de tudo, o seu conforto. Pastor, não gosto de muito trabalho. Eu quero as coisas que me deixam mais confortáveis. Quando eu me sentir bem, está tudo bem. O que importa é que eu esteja bem e tranquilo. Eu meto Netflix e lá é 5 horas assistindo a série. Nem precisa apertar no botão. Que termina um, começa outro, termina um, começa outro. É uma maravilha, pastor. O senhor tem que experimentar. Olha, para eu assistir um episódio, salvo alguma exceção, para eu assistir um episódio de série, são 4 sessões. Que eu durmo, mas às vezes dá certo. Mas será que é nisso que você tem depositado a maior parte da sua atenção? Esse que é o ponto. Não é que essas coisas em si, alegria, prazer, se for santo, ou profissão, não tem mal em si nessas coisas. Mas será que é isso que você procura e almeja mais do que tudo? Já sei, você é daqueles que buscam seus interesses digitais, ou curte muitas pessoas porque chega a idolatrar os influencers digitais desse tempo, ou você mesmo quer ser um influencer. Só pensa naquilo, importa quantas curtidas você ganhou, quantas pessoas estão seguindo você, se você se uma postagem sua fez sucesso, agradou. Será que isso tem ocupado bastante a sua mente? Ou você é aquele da preguiça? Um exemplo da preguiça é o Reels. Eu só conheço o Reels, mas tem outro, né? TikTok parece que é a mesma coisa. Que o camarada senta. Ele senta. Ele não senta, ele estaciona, né? Estaciona. Aí ele bota, aí fica. Quando vê, passou 3 horas. E eu falo com quem já fez algo. Não, 3 horas eu acho que eu nunca fiz. Mas pela 1 hora eu já perdi nesse negócio. São uns vidinhos ridículos de 20 segundos. Quando você vê, você perdeu 1 hora, 2 horas. A depender da pessoa, pode ser muito mais do que isso. Redes sociais, games, o exemplo que eu usei no início, Reels
e etc. Se você tem colocado a sua esperança, a sua atenção acima de tudo nessas coisas, escutem o alerta do apóstolo João, em 1 João 2, a partir do verso 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. O que há no mundo? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois, está aqui a resposta para a pergunta. Pois tudo que há no mundo é a cobiça da carne, satisfazer o meu prazer. A cobiça dos olhos, olhar para o que eu quero, aproveitar tudo que estiver à minha disposição. E a ostentação dos bens, o meu conforto, eu ter tudo aquilo que é bom para mim. Só que, olha o que diz a sequência do texto. Essas coisas, eu estou acrescentando essas coisas, não provém do Pai, mas do mundo. Qual é o problema, pastor? Não posso aproveitar algumas coisas do mundo? Pode, mas com cautela, se não for pecado. Porque olha o que João diz no verso 17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo e a cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se o mundo e a cobiça passam, uma boa lição para mim e para você é que nós não podemos acreditar erroneamente que sempre teremos tempo para fazer coisas mais importantes depois. Eu sempre terei tempo para me arrepender, pastor, espera um pouco. Eu sempre terei tempo depois para buscar mais santidade. Eu posso amadurecer depois. Nós tivemos recentemente o retiro dos adolescentes e o tema tocava esse assunto que eu estou falando. A ideia daquele retiro de adolescentes era mostrar para aqueles adolescentes de 12 a 17 anos de que eles são chamados ao amadurecimento. Não existe uma categoria de cristão em que você pode ficar conformado com a sua imaturidade. Nem os adolescentes. Todos quem o Senhor chama, coloca o Santo Espírito dentro da pessoa, o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo, e com tropeços e quedas homéricas, ainda assim essa pessoa vai caminhar em amadurecimento. E todos, sem exceção, somos chamados a amadurecer, porque todos, sem exceção, não atingiram o alvo, a perfeição de Cristo. Eu não atingi, estou muito longe. Eu sei que você também não atingiu. Por isso, é muito importante o que nós fazemos, pois o fim se aproxima. O tempo da mudança, do amadurecimento, de caminhar em santidade não é depois para mim e para você, é agora. Por isso que Paulo diz em Efésios 5, capítulo 5, versos 15 a 17, o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como os insensatos. A palavra insensato na Bíblia geralmente tem o sentido de louco. Que não seja como os malucos, mas como sábios. Como é que os sábios aproveitam o tempo que eles têm, a energia que eles têm ainda hoje, perto do fim dos tempos? Como é que eles fazem isso? Está no verso 16 de Efésios 5. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Isso aqui é uma lição muito importante para mim e para você, meu irmão. Ele não está dizendo assim, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Não. Tem uma palavra aqui que ela traz um peso muito grande para esse comando. Aproveitando ao máximo cada momento. Então, cada momento que eu e você temos, nós devemos aproveitar ao máximo para andar como os sábios e não como os loucos, como os malucos. Portanto, verso 17, não sejam insensatos. Mas como é que é o não insensato? O sábio é aquele que procura compreender qual é a vontade do Senhor. E não é compreender intelectualmente. Tem que compreender intelectualmente, mas trazer para o coração
e viver segundo a vontade do Senhor. Este é o nosso desafio. Ninguém, como eu já disse e vou repetir, ninguém alcançou isto aqui em perfeição. Mas na medida que nós buscamos essas coisas, nós nos afastamos da loucura para a sensatez. Na medida que nós nos afastamos de compreender a vontade do Senhor, nos afastamos da sensatez e caminhamos em direção à loucura. Eu sempre digo que não existe ninguém estacionado, parado. Cada decisão, cada oportunidade do nosso tempo, ou nós usamos para nos aproximar da vontade de Deus, ou para nos afastar da vontade de Deus. Cabe a cada um de nós aproveitar ao máximo em cada oportunidade, porque os dias são maus. Não deixe para amanhã o buscar compreender e viver a vontade de Deus. Você pode não ter o amanhã. Não deixe para amanhã o compreender e viver a vontade de Deus, porque você pode não ter amanhã. Tiago, capítulo 4, verso 14 diz: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina, um vapor, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. E eu sempre faço questão de esclarecer que essa neblina não é aquela que quando você vai de manhã cedo andar de carro na estrada que fica lá e você olha. Não, é o vapor daquela quando você coloca água para ferver no fogo, sobe assim aquele vaporzinho que você, dependendo do ângulo, você nem enxerga. É isso que ele está dizendo. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Um dia, há 10 anos atrás, quase que precisamente 10 anos atrás, eu estava deitado no sofá da minha casa. E um dia depois eu estava sendo operado de peito aberto no hospital. Poderia ter sido o meu último dia. Não foi, aprove o Senhor que não fosse. Mas poderia ter sido. Você sabe quando será o seu último dia? Não sabe? Eu não sei também. Pois então, aproveite ao máximo cada oportunidade para viver conforme a boa vontade de Deus. Veja o exemplo daqueles que morreram no deserto. Eles morreram ali no deserto, achando que porque eram filhos de Abraão, da nação de Israel, poderiam viver como bem entendia, mas acabaram mortos e enterrados no deserto. Não é porque eu e você somos membros da PIB, conhecemos boa teologia, frequentamos uma boa igreja, gostamos de pregação expositiva e etc., mas porque eu e você confiamos em Jesus e nos arrependemos dos nossos pecados, e como sintoma dessa confiança, buscamos viver uma vida santa. Essas coisas, pregação expositiva, uma boa teologia, é muito importantíssimo, é sagrado. Eu estou exagerando demais, mas é importantíssimo. No entanto, essas coisas dissociadas de uma vida em que você se entrega ao Senhor Jesus e por consequência dessa entrega você começa a andar em santidade, em se arrepender, deixar para trás os seus pecados e tentar mudar, é indispensável. Você pode ir para o céu e ser salvo com uma teologia bem fraquinha. Mas você não pode se livrar do inferno sem confiar no Evangelho de Cristo Jesus, que Ele morreu na cruz para salvar todo aquele que nele crê e se arrepende dos seus pecados, luta contra os seus pecados e tenta viver uma vida santa para a honra e glória do seu Salvador. Ninguém pode chegar ao céu se não crer e não tentar viver desta forma. Um sinal determinante de que eu e você somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus é que nós amamos a Deus. Como? Com sentimento? Eu amo, igual os filmes? Não. Como é que nós amamos a Deus? É o que a Bíblia ensina em João capítulo 14, verso 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Note aqui que é preciso entender a lógica desse texto, senão você vira um legalista. Não é porque eu obedeço aos mandamentos que eu amo a Deus. Mas é porque eu amo a Deus, então eu busco obedecer aos mandamentos.
Se você não obedece aos mandamentos, nenhuma religiosidade pode te salvar. Ouça o importante alerta do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Em teu nome não fomos batizados, aqui já estou acrescentando. Em teu nome não éramos dizimistas. Em teu nome nós não investimos em missões. Em teu nome nós não éramos membros da PIB do Pará. Em teu nome não ouvimos o pastor André pregar sábado após sábado, 1 Coríntios. Se você não faz a vontade do Pai que está nos céus, então a resposta de Jesus é essa. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Tem outras versões que é vocês que praticam a iniquidade. Sua vida, meu querido, minha querida, até aqui, tem sido marcada por buscar a vontade de Deus acima da sua? Tudo isso que eu pergunto para vocês, eu estou perguntando para mim. A minha vida tem sido marcada por buscar a vontade de Deus acima da minha? E como consequência eu tenho me afastado cada vez mais do pecado? Como você tem lidado com os desejos da carne? A imoralidade, por exemplo, a pornografia, a preguiça, só como exemplos. Se você luta contra esses ou outros pecados, ainda que sinta a vontade de os cometer, é porque você deseja agradar a Deus. E isso é sintoma de regeneração e salvação. Vou repetir que isso é muito importante. Se você luta contra esses ou outros pecados, ainda que você tenha prazer, alegria, queira aquelas coisas, se você luta querendo agradar a Deus ao invés de agradar você mesmo, isso é um sintoma da sua regeneração e salvação em Cristo Jesus. Se não luta, é um sinal de que você precisa de Jesus Cristo urgente, pois já estamos vivendo o fim dos tempos. Deus criou o mundo, Deus santo, o homem caiu em pecado e se afastou de Deus porque não pode haver comunhão entre a justiça, entre a luz e as trevas. Mas Deus providenciou uma saída. E esta saída foi enviar seu Filho Jesus, Cristo, para este mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça do afastamento de Deus, da ira divina, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já entregou essa vida ao Senhor Jesus? Você já experimentou essa mudança sincera que transforma a sua vida? Se você não experimentou, para você todos os alertas de hoje são mais importantes ainda. Porque crentes imaturos também serão salvos. Agora, descrentes, não há salvação para o descrente. Concluindo, como você pretende enfrentar as tentações e os desafios neste tempo e mundo caído? Como você acha que vai ser o seu final? Você vai vencer o mundo ou o mundo vai lhe vencer? O fim está chegando. As tentações deste mundo caído, à semelhança dos chefões, estão mais fortes, mais rápidas e mais imprevisíveis. Por tudo isso, nós precisamos estar cada vez mais ligados, alertas e empenhados para sobreviver e derrotar na nossa vida o inimigo do pecado. Felizmente, e aqui para você ser encorajado, felizmente vencer esse inimigo nunca dependeu totalmente de mim e de você, como vamos considerar na próxima mensagem. Porque olha o que Paulo diz no verso 13. Concluindo, eu vou ler esse texto. Olha o que Paulo diz no verso 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Que maravilha!
Que maravilha que Paulo, depois de descer a chibata, ele encoraja. E eu só estou repetindo o que Paulo fez. Que maravilha que não sobrevém sobre nós tentações que o próprio Deus não nos ajuda a superar. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém.